Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui nessa noite de sexta-feira, dia 3/10. A gente vai falar um pouco hoje sobre sistema cardiovascular e respiratório do repouso à atividade física. Quem fala aqui é Luiz Fernando, tô com minha dupla aqui, Gilbert Brito. Oi, Gilbert aqui. E eu vou começar falando sobre o sistema respiratório, que tem como componentes fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, pulmões, brônquios, bronquíolos, alvéolos e o diafragma. Uma respiração normal é dividida em ciclos, que é a entrada pelas vias nasais, ou oral, a troca entre capilares e alvéolos no pulmão, que essa troca adiante o oxigênio é mandado para a corrente sanguínea com o auxílio da hemoglobina, e é utilizado por tecidos como cérebro e outros tecidos. Ela volta como carbono, fazendo um processo meio que inverso, passando pelos alvéolos e capilares, no caso dos capilares para os alvéolos, e saindo pelas vias citadas. Vamos dividir isso aí em ciclos, uma respiração normal. A entrada vem da via nasal ou oral, tem uma troca ali nos alvéolos para os capilares, transportando na corrente sanguínea com o auxílio da hemoglobina, utilizando esse oxigênio é utilizado em tecidos, como do cérebro e outro, e ela volta como gás carbônico, fazendo um processo meio que inverso, e é levado da mesma forma e expelido pelas vias orais ou nasais. Como já dito, são duas vias, são as vias orais e as vias nasais. As vias nasais têm maior eficiência de filtração, porque, como a gente sabe, a traqueia não tem a quantidade de cílios que tem na nasal. Porém, no estímulo físico, é importante a respiração por todas as vias para maior oxigenação de todo o corpo, não haver nenhum problema sobre a sua perca de eficiência no estímulo físico. Então é importante a respiração que seja entre as duas vias estão certas. Vamos separar em duas: a respiração tranquila e numa respiração forçada. A respiração tranquila é aquela sem exercício normal, o corpo em repouso, que ela é feita só com o diafragma. Ele é constituído só pelo diafragma, porque ele contrai indo para baixo, e a pressão do ar é puxado, porque as paredes do fundo do pulmão ela é grudada no diafragma, então empurrou para baixo, puxou, aumentou, ele dá aquela entrada de ar. Para o processo contrário, ele relaxa, volta para o lugar inicial, então ele sobe, fazendo com que o ar seja expelido. Já na respiração forçada, só o diafragma não vai dar conta, que é uma respiração que está tendo o estímulo, né? Existe um estímulo físico ali, então ele vai necessitar de um auxílio de algumas outras partes do corpo, como na inspiração, quando ele puxa o ar, ele vai necessitar do auxílio dos intercostais externos, os serráteis anteriores, os escalenos e os esternotendinomastoides. Na expiração, que é expelindo o ar, ele vai precisar do auxílio dos músculos abdominais e dos internos costais internos. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o sistema cardiovascular. A prática do exercício físico é um ato que intensifica de diversas formas o funcionamento do sistema cardiovascular, que é composto principalmente pelo coração, vasos sanguíneos, que através dos mesmos o sangue é bombeado e circula pelo corpo. Mas antes de abordar a prática, é importante abordar o repouso. A frequência cardíaca de repouso é uma grande pista de como está a sua saúde cardiovascular, já que a regulação intrínseca do coração ocorre por meio do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O simpático fará com que a frequência cardíaca aumente e o parasimpático fará o inverso. Porém, quanto melhor condicionado, você acaba consequentemente melhorando ambos os sistemas. Mas quem trabalha ativamente na frequência cardíaca de repouso é o sistema parasimpático. Resumindo, o seu coração baterá menos vezes com uma maior eficiência. Já no caso de quando aparece uma adversidade, um exercício físico de grande intensidade, o fluxo sanguíneo tem chances de aumentar em até 20 vezes ou mais, caso o indivíduo seja um atleta. O sistema cardiovascular e o respiratório funcionam como engrenagens, um trabalha juntamente ao outro, já que na situação de exercício, as demandas do sistema cardiovascular aumentam, inclusive por oxigênio, que é onde o sistema respiratório entra. Em uma situação de exercício máximo, o coração baterá mais vezes por minuto, acelerando o fluxo sanguíneo. Em uma situação de repouso, o fluxo sanguíneo muscular corresponde a algo em torno de 5 litros por minuto. Já no exercício, ele poderia ser mais do que 20 vezes do valor do repouso. Além disso, ocorre um redirecionamento do sangue para os lugares onde ele está sendo mais requisitado, utilizando a vasodilatação e a vasoconstrição. Em uma situação de exercício,
Esse sangue é concentrado principalmente nos músculos, não deixando de fornecer em outros locais, mas priorizando os músculos. Até 85% do sangue pode ser redirecionado para eles, como forma de controle do corpo para alcançar o equilíbrio. Finalmente, foi analisado pelo grupo em questão que a relação entre os dois sistemas é vantajosa e danosa ao mesmo tempo. Enquanto a importância do oxigênio é tremenda para o fluxo sanguíneo, o mesmo consegue trabalhar em 90% de aproveitamento em uma situação de exercício. Já a ventilação do sistema respiratório só consegue ter um aproveitamento de 65%, limitando o quão intensa pode ser a atividade em questão. Particularmente, só torna ainda mais interessante e complexo o corpo humano. Agradecemos por seu tempo, pela sua paciência e pela oportunidade.